E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Matheus, o seu professor de História. E nós vamos dar continuidade à nossa aula de História do Brasil. A última aula a gente falou sobre Guerra do Paraguai, sobre o Segundo Reinado. Tá todas no card aqui para você acompanhar e não perder. Porque o que a gente vai ver aqui acaba sendo efeito do que aconteceu lá, né? No Segundo Reinado, na crise do Segundo Reinado e com as crises pós-Guerra do Paraguai que acabam degringolando nisso aqui, que é a proclamação da nossa República, né? Fazendo uma recapitulando com vocês aqui, os pilares que sustentavam a monarquia no Brasil, além do superávit que a gente conseguiu com o café, e isso entra aqui na elite, nós tínhamos o exército, né? O exército está do lado, as forças armadas estando do lado, está tudo certo. A igreja, né? Que sempre teve essa união aí, Estado e Igreja, a igreja referendando muito do poder legítimo do rei, isso de séculos. E a elite, neste momento, cafeicultora do Brasil, né? Quando acaba a Guerra do Paraguai, a monarquia, o Dom Pedro II, perde força no exército. Lembra que eu falei para vocês que o exército vem e começa então a exigir algumas coisas, exigir mais representatividade política. O exército passa neste momento a se organizar melhor, né? O Duque de Caxias já fala que não vai mais correr atrás de negros, não vai fazer mais esse serviço. Por quê? Porque já existia ali uma noção de que o negro que lutava com o brasileiro branco num exército era um cidadão, porque afinal de contas estava defendendo a pátria. Então esses ideais vão se misturando, né? A noção de o desejo da liberdade dos escravos aqui também vai se tornar uma crise, porque a Inglaterra vem cobrando o Brasil pela libertação dos escravos há muito tempo. A elite se mantém na monarquia porque a monarquia sustenta de certa forma o sistema escravocrata, né? Que dá muito lucro naquele momento, né? E a igreja, então aqui o exército, no momento da Guerra do Paraguai, pós-Guerra do Paraguai, o exército abandona a monarquia e começa a ter ideias republicanas. A igreja se afasta da monarquia por uma questão de maçonaria, algo inaceitável para a igreja católica do período, creio que sim, né? Algum teólogo pode dizer se ainda hoje e naquele momento houve essa divergência porque Dom Pedro II era maçom. E isso causava um problema muito grande em relação à igreja. Então a igreja tirou um pouco as mãos de cima do imperador brasileiro. Tipo assim, problema seu, vocês não querem, né? Então tá bom, fazem o que querem, depois querem a ajuda da igreja. Então a igreja deu uma abandonada, o exército deu a sua abandonada, porque já não estava concordando com a situação do jeito que estava e queria poder, representatividade política, melhores soldos e tudo mais, né? E acontece aqui, em 1888, a libertação dos escravos. A libertação dos escravos é peça-chave para que a elite cafeicultora nacional abandone, né, o imperador, né? Já existia o movimento político? Sim. Precisava contar com a força da elite, né? Neste momento, eles não tinham nenhum respaldo de indenização, nada. Tudo que eles queriam, eles não conseguiram. Primeiro, a não libertação, né? Várias correntes queriam a não libertação dos escravos. Mas quando perceberam que queriam uma indenização que também não veio, também não deram nada para os escravos, foi feito um negócio assim, né? Foi uma lei abençoada pela libertação, porque libertou os escravos, né? Mas causou um grande rebuliço na política nacional aqui, tá? A proclamação da República acontece em 15 de novembro de 1889, através do nosso Marechal Deodoro, que tem uma frase maravilhosa, quando ele proclama que a República está acontecendo. Ele simplesmente vai lá e diz assim: viva o imperador, viva a família real e viva o exército. Tipo, né? A turma falando, e aí? O que mais? Liberdade, igualdade, fraternidade? Não diga o que seu país pode fazer por você, o que você pode fazer. Nada. Só saiu isso. Ele estava velhinho, cansado e doente, né? Então, essa é a nossa proclamação da República. No final das contas, a boa notícia é que não morreu muita gente, né? Não morreu ninguém.
E quando a república é proclamada, nós dividimos aqui a noção de república velha, em duas partes. A república da espada, que é essa que nós vamos ver agora, e uma outra república, que é a república oligárquica, que quando começa, então, a mais conhecida como república do café com leite, né? Então vamos dar início aos estudos aqui pela república da espada. Bom, república da espada por quê? Porque são os marechais que estão tomando conta do país, eles estão no poder. E o primeiro dele é o sujeito que proclamou a república, né? Marechal Deodoro da Fonseca, que em 1889 ele assume um governo provisório. Por que provisório, professor? Porque não tinha Constituição, né? Ele não tinha sob que nova Constituição governar. Então, até que saia a Constituição, no ano de 1891, ele está no seu governo provisório. A partir de 1891, aliás, a Constituição neste período é algo muito importante. Muito você vai ver em provas quando perguntarem sobre o governo provisório, a República da Espada, o governo ali de Marechal Deodoro. A Constituição é muito importante porque ela vai desenrolar os outros problemas, né? Para variar, problemas, né? Que virão a acontecer. Então, em 1891 ele é eleito, de fato, o nosso presidente. Pessoal, um parênteses para explicar. Muito se diz, foi golpe, não foi golpe. Num termo técnico, foi golpe, né? Porque foi de dentro do governo, com articulações, né? O que a gente chama aí popularmente, como diria o Pondé, em linguagem corintiana, né? Aquela coisa meio assim, trairagem, né? E foi um golpe que aconteceu para que a nossa proclamação da República acontecesse, tá bom? O Dom Pedro estava doente, né? Era questão de tempo para talvez, com a saúde debilitada, ele não continuasse mais e talvez a monarquia corresse sérios riscos, mas não esperaram, né? E proclamaram assim mesmo. Então o Marechal fica aqui e em 1891 surge as propostas, por exemplo, para a economia de Marechal Deodoro. A economia, ele inicia a proposta do encilhamento, né? O que é o encilhamento, professor? Essa economia aqui, esse plano do encilhamento, o que é encilhamento? Encilhamento é quando você coloca aquele negócio do cavalo, quando você coloca a cadeira no cavalinho lá para você sair para a corrida, na sela, a sela, quando você coloca a sela no seu cavalinho para você sair andando com ele, né? Então, a ideia do governo, quando ele coloca esse nome, a política do encilhamento, ele está querendo dizer o seguinte, ó, vai ser dada a largada para a industrialização do Brasil. E nós estamos fazendo essa política para preparar para essa corrida. Depois ninguém segura. Este cavalo chamado Brasil, ninguém vai segurar. Este é o momento de preparação para a grande corrida, né? O grande prêmio, a grande vitória. Por isso essa alusão de encilhamento, mas mais tarde terá uma outra alusão e nós já vamos chegar lá, tá bom? Então, Marechal, ele nomeia Rui Barbosa, né? O grande, conhecido como Águia de Aia, né? Ele propõe a industrialização através desse projeto de encilhamento, que nada mais é do que a distribuição de dinheiro. Emitir papel moeda, emitir dinheiro. Você já não parou para pensar aí por que o governo não põe mais dinheiro para todo mundo? É só dar dinheiro, pô. Imagina se suas notas da sua carteira agora aí, em vez de serem R$2, R$5, passem todas a ser R$100. Qual que é o custo do governo para imprimir uma nota de 2 e uma nota de 100? É o mesmo custo, é o papel moeda que ele já tem, é a tinta, a impressora lá do Banco Central, a Casa da Moeda. Então tudo isso é o mesmo preço. Agora, o que dá valor ao dinheiro? Neste momento aqui é o ouro. Cada nota de réis, o dinheiro aqui, cada nota deveria vir com um peso em ouro guardado nos cofres públicos. Exatamente, é como se, hoje não é mais assim, mas se fosse trazer para os dias atuais, é como se fosse o seguinte: você pega uma nota de 2 e você tem que colocar 2
pedacinhos de ouro dentro do cofre do governo. Né? Quem assistiu La Casa de Papel sabe do que eu estou falando. Né? O Tesouro Nacional tem que ter esses ouros, ou melhor, na época, tinha de ter esses ouros para cada moeda, para cada nota que saía. E o Brasil não tinha todo esse ouro. Então, a ideia era emitir papel moeda. Mas quando você tem muito papel moeda, imagina você. Quantas vezes você, dependendo do quanto você ganha, você vê mais vezes. Mas notas de 100, certamente, são muito mais difíceis de serem vistas do que moedas de 50 centavos, notas de 2, notas de 5, notas de 10. Porque ela tem um valor maior. Então, tendo um valor maior, certamente é porque existem menos dela em disposição para você ver. Então, perceba que é a lei da oferta e da procura. Né? Aqui existe também a lei da oferta e da procura. Mas qual era o projeto? O projeto era fazer com que a indústria nacional se desenvolvesse a partir dessa emissão de moeda. Mas, professor, você falou para mim que o café estava bombando. Tava, mas os caras não estavam nem aí para a industrialização. O negócio da elite aqui, da cafeicultura nacional, como o nome já diz, era o café. Plantar café, colher café e exportar. Era agronegócio. Né? Ainda hoje o Brasil é forte, muito forte nisso. Né? A industrialização era um problema, porque todos os países estavam procurando isso e o Brasil queria se industrializar, mas a elite cafeicultora não tinha interesse nisso. Ela tinha outras coisas para fazer, ganhava muito dinheiro vendendo café. Então Rui Barbosa falou, essa política do encilhamento, vamos dar dinheiro para o povo, né? E o povo vai fazer as indústrias. Aí você fala assim, professor, mas isso aí não vai dar inflação? Vai. Mas qual que era o plano? Eu vou explicar para vocês aqui. Ó. O governo dava o dinheiro, as pessoas se industrializavam, esse é o plano do governo, tá? Se industrializavam, criavam indústrias em geral, pegavam o dinheiro do governo, criavam indústrias. O dinheiro não estava valendo muita coisa porque não tinha o ouro lá. Olha como ele conseguia esse lastro. O que é lastro, professor? É isso que eu acabei de explicar. Tem uma nota lá, tem o ouro aqui. Entendeu? Se não tiver, não tem lastro, não está valendo nada. É só papel. E o governo estava fazendo isso. Era uma ideia muito boa, preste atenção. Porque hoje em dia não é mais ouro. Então, percebe. Ele dava o dinheiro, as pessoas se industrializavam. Com a indústria, o que ia acontecer? Empregos. Né? Gente que tem emprego tem o que, pessoal? Salário. Quem tem salário faz o que? Compra. Quem compra faz o que? Põe dinheiro para circular. Aqui, impostos. Quem tem dinheiro, paga impostos. Quem não tem, paga também. Então, a riqueza passaria a circular uma vez que estaríamos industrializados com emprego para muitas pessoas, empregos, impostos, riqueza circulando. Essa riqueza seria o próprio lastro. Eu conseguiria, com dinheiro de imposto, comprar mais ouro e criar o lastro para as notas que eu já fiz. Hoje em dia, é mais ou menos uma avaliação dessa. Países ricos com moedas mais fortes. Por quê? Porque são países industrializados que geram muita riqueza. Né? Essa ideia estava bem até à frente do tempo, né? Que não era nada nosso particular, nós tínhamos visto isso dos Estados Unidos, mas era algo muito interessante. Então, dentro desse modelo, nós teríamos aqui crescimento real. Agora, professor, nós estamos no Brasil. Qual foi o problema? Fala para mim, tem que ter tido um problema. Teve um problema, o problema foi aqui. Quando o governo dava o dinheiro parava aqui, ó. O povo não industrializava. O cara recebia o dinheiro e gastava com outras coisas. Né? E o que aconteceu? O dinheiro, ao invés de criar isso aqui primeiro, a indústria, ele caía direto aqui, ó. Comprava e vendia. Aí o que acontece? Imagine você, da noite para o dia no seu bairro, todos os bares, os mercados, os vendedores, todo mundo com nota de 100. Se todo mundo tem, tá valendo alguma coisa? Não. Era isso que estava acontecendo. Por quê? Porque não tinha riqueza real, só tinha papel, moeda sendo entregue. Né? A inflação, 100%. Crise aqui no governo Marechal Deodoro foi isso. Então a política do encilhamento foi isso. Uma ideia de emitir dinheiro, a ideia era boa, fazer com que o Brasil se industrializasse e essa indústria gerasse riqueza, e essa riqueza gerasse o lastro da própria moeda. Né? Lembra o lastro? O ouro
né, e a nota, né, e assim conseguir riqueza, crescimento real no Brasil, né? Então aqui, industrialização, financiamento, emissão sem lastro em ouro, problema, qual que é a consequência? Inflação, né? Aquilo que eu disse para vocês, a Constituição de 1891, né? Criamos então a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, não sabia disso, né? Então, nós fomos e somos os Estados Unidos do Brasil, mais ou menos. E o fim do voto censitário, pessoal. O que é voto censitário? Só votava quem tinha uma certa quantidade de dinheiro no bolso, no banco. Só quem era pertencente a uma classe específica, que tinha um determinado grau, né, o cara mais importante que os outros, ele podia votar. Então essa Constituição marca também o fim desse tipo de voto. Mas é um voto censitário, mas é o fim do voto censitário, mas, por exemplo, não vão votar aqui analfabetos, não vão votar mulheres, só vão votar em 34, né? Então é um... E a população muito analfabeta acaba sendo uma lei, assim, né, mais ou menos, né? Então aqui não poderiam votar clérigos, né? Não poderiam votar clérigos, não poderiam votar aqui soldados, né? Porque senão o soldado teria que votar a favor do seu superior, para evitar esse tipo de problema. O voto aqui, ele não era secreto, né? É o voto falado, eu falava, estou votando em fulano, né? Você pode imaginar os problemas que isso causou. Se você já estudou, você sabe. Isso vai dar um problema muito grande, porque o cara fala lá, um coronelismo, né? Não vamos estudar isso. O cara fala para você, só tem que votar no meu candidato. Você vai ter que falar para frente de todo mundo. Tem como você votar em outro? Não tem como votar em outro. Então esse voto aberto, falado, assim, é um problema. E o Estado laico decretado aqui, né? Que não proíbe a religião, mas diz que o Estado não deve ter a sua religião, a religião estatal. Não pode pertencer a uma religião e defender, então, o culto, né? A liberdade de culto. Tá bom. Aí, o que acontece? Marechal Deodoro, numa crise danada, velhinho, asmático, problemas respiratórios, né? Ele tenta pedir mais, para emitir mais papel moeda, não consegue. Aí ele tenta dissolver o Congresso, dissolve o Congresso. O que acontece? Esse sujeito aqui, ó, Custódio de Melo, um marinheiro carioca, vai com a armada carioca para frente do palácio e fala assim, ó, saia daí imediatamente, deu um ultimato nele. Você está pensando que você era um ditador? Ele estava pensando que era, ele era, né, mais ou menos isso. Então, ele pega e sai e é deposto. Ele sai ele pede para sair, né? Fala assim, ó, eu estou me livrando disso aqui, eu estava sendo um escravo disso. Ele fala isso, tá? Aí entra então Floriano Peixoto. Agora que nós vamos tentar entender o que aconteceu, porque aqui com o governo Floriano Peixoto vão eclodir diversas revoltas. E por que essas revoltas? Porque o governo que Floriano Peixoto vai fazer é inconstitucional. Baseado em quê? Constituição de 1891. A Constituição de 1891 diz que se o presidente não completa 2 anos, fica menos de 2 anos no cargo, o seu vice não pode assumir, tem que serem convocadas novas eleições. Aí o Floriano Peixoto pegou, olhou a Constituição e falou, vou convocar a eleição. Mas de jeito nenhum, não convocou. Então, ele também, Floriano Peixoto, deu um golpe na Constituição, né? Assumiu e ficou como sendo presidente. Agora acontece aqui a segunda revolta da Armada. A primeira revolta da Armada foi quando esse cara aqui, Custódio de Melo, foi lá, quando era o Marechal Deodoro. Ele foi pra frente lá do palácio, botou as armadas e falou assim, ó, sai. O que o Deodoro fez? Saiu. O Custódio de Melo foi agora pra frente para tirar o Floriano Peixoto, falou, tá pensando que a casa é sua, a casa da mãe Joana? Saia daí agora. O Floriano falou o que pra ele? Vem tirar. Foi mais ou menos isso. E o pau cantou aqui no Rio, né? O pau cantou. Na economia, então, essa segunda revolta, vou colocar aqui o 2 para a gente não, aqui, um 2 capenga, pão com ovo, igual o discurso do Marechal Deodoro. Segunda revolta da Armada, né? Custódio de Melo ameaça tirar Floriano Peixoto simplesmente na cabeça dele, né? E continua lá onde ele está.
na economia, Floriano Peixoto combate a inflação de fato, né? Porque não dá para ser pior que o Marechal Deodoro. Então ele conseguiu cair para 50% só de inflação. Olha que beleza, né? 50% de inflação. A Revolução Federalista. Isso aqui também é muito importante no governo do Marechal Floriano Peixoto, 1891 a 1894. O que acontece? Quando Floriano Peixoto assume, vocês já viram que colocou lá o custódio, apontou as armas lá pro palácio e falou, ó, sai daí. Ele não saiu porque ele não ia sair. Além de não sair, o que ele fez? Ele trocou os governadores por cargos que ele indicava. Ele falou assim, não, peraí, pô. Já que eu vou mandar não tome querendo, eu quero amigo meu lá. Tipicamente ditatorial. Concordam? É isso exatamente. Então, o que acontece essa Revolução Federalista? O pau tá cantando lá no Rio de Janeiro, não se esqueça disso. Segunda revolta da Armada aqui. O que acontece? No Rio Grande do Sul, fazendo um apanhado, tá? No Rio Grande do Sul tem uma disputa entre federalistas e republicanos, tá? Floriano Peixoto é republicano, tá ok? Guarde isso, Floriano Peixoto republicano. E lá no Rio Grande do Sul está uma disputa para o cargo de governador entre os federalistas e os republicanos. Quem ganha? Federalistas, certo? Beleza. Só que o Floriano Peixoto já estava com a carinha de fora. Falou, bom, agora que sou eu que mando mesmo, já enfrentei uma armada aqui, troca lá o governador do Rio Grande do Sul. Pô, os caras ficaram loucos. Falando assim, se quiser que assim, nós não vamos obedecer ninguém. Né? Então eles criam essa revolução, né? Para a Revolução Federalista, para depor e ir contra os desmandos dos republicanos, então capitaneados pelo Floriano Peixoto. Essa revolução sobe até Santa Catarina, né? Santa Catarina, você vai reconhecer alguma coisa aí já. Sobe essa revolução para lá, esse movimento cresce até Santa Catarina. A capital, Desterro, né? Ela é tomada pelos federalistas, né? Tomada, tanto que Hercílio Luz sai de lá, que era o governador de Santa Catarina, e vai governar em Blumenau, porque os federalistas tomaram conta de Desterro, né? Que é a capital de Santa Catarina até o momento. Só que Floriano Peixoto, mão de ferro. República da Espada, lembra disso? O Floriano Peixoto faz o quê? Ele manda o seu capanga-mor, Moreira César. E o Moreira César desce pagando geral. Ele desce fazendo aonde der que acerte. E sai matando e fuzilando. Chega em Santa Catarina e vai fuzilando e vai matando. Não estou brincando. Certo? E um dia só, numa cidadezinha lá, foram 180 mortos fuzilados. E gente, não só, barões morrendo lá. Então, um negócio assim. Floriano deve ter falado pro Moreira César, falou assim, ó, seguinte, eu não quero revoltoso machucado. Eu quero morto. Deve ter sido mais ou menos esse tipo de conversa. Então, o Moreira César, quando está cansado já de matar a gente, já não tem mais nem onde enterrar, né? Hercílio Luz, que está governando em Blumenau, fala assim, ó, Floriano, veja bem, nós, o povo de Desterro, ama o senhor. A gente ama o senhor, pode ficar tranquilo. Né? Imagina que o povo ama, né? O cara veio e arrebentou com Desterro ali, né? Então, onde estava Desterro, o que era? Capital dos federalistas. Federalistas que começaram a Revolução no Rio Grande do Sul, se expandiram para todo o Sul, e a ideia era expandir para o Brasil todo. Né? Então, Hercílio Luz muda, para agradar Floriano, o nome de Desterro para Florianópolis. Agora vejam só vocês, Floriano Peixoto foi o cara que mais mandou matar gente em Florianópolis. E para agradar, para ninguém mais morrer, né? Falou assim, não, veja só, vou até botar o nome da cidade no nome do senhor. E o senhor que carrega essa cruz. Mais ou menos isso. Então, esses são um pouco dos pontos importantes da República da Espada, que a gente chama, né? Que foram esses dois marechais que se alternaram aí no poder antes da República, que nós vamos ver na próxima aula, República Oligárquica, a famosa República do Café com Leite. Nós vamos colocar mais aula, vamos distribuir, destrinchar melhor isso aí. Isso é um aulão para você entender alguns pontos
recapitular aí alguns itens que você pode ter esquecido. Então, vamos lá. Rapidinho então, naquela correria. Proclamação da República em 1888, um ano depois da libertação dos escravos, o que fez com que a monarquia caísse. Por quê? Porque a monarquia tinha 3 pilares: o exército, a igreja e a elite. Já tinha perdido o exército na Guerra do Paraguai, já tinha perdido a igreja por causa da maçonaria e perdeu a elite quando libertou os escravos. Eles se juntaram. A partir de 1870 já nasce ali o Partido Republicano no Brasil, né? Com o auxílio de Benjamin Constant, eles dão um golpe no imperador e tomam o poder em 15 de novembro de 1889. Não se esqueça da grande frase do Marechal Deodoro: viva o imperador, viva a família real e viva o exército. Nada com nada. Mas foi lá, proclamou, né? Então o Marechal Deodoro é o primeiro marechal ali que assume num governo provisório até ser eleito, então, em 1891. Em 1891 ele é eleito, mas cai 9 meses depois, né? Ele faz o quê quando ele está no poder? Ele cria na economia, junto com o Rui Barbosa. Na verdade, quem criou foi o Rui Barbosa, a política do encilhamento. O que é encilhamento? Encilhamento é quando você coloca a sela no cavalo, né, para sair para uma grande jornada, sair para uma grande corrida. Era essa a ideia do governo quando ele falava assim, ó, política do encilhamento. Nós vamos fazer o Brasil disparar. E qual que era a ideia dele? Emitir papel moeda, dar dinheiro para a galera fazer o quê? Industrializar. Por quê? Porque a elite não queria industrializar o Brasil, porque eles estavam mais preocupados com o café. Era o que dava mais riqueza para eles, né? Não podemos julgar os caras por isso, né? Mas aí o que acontecia? Eles financiariam a indústria com dinheiro sem lastro. O que é lastro? Você tem uma nota, você tem uma quantidade em ouro. Nessa época era assim que funcionava. Nota, ouro, nota, ouro. Senão não valia nada o seu dinheiro. O seu papel não valia nada. E qual que era a ideia do ensinamento? Vem comigo aqui. Dinheiro, indústria, empregos, impostos, riquezas acumuladas voltavam para o governo, mais lastro porque ele comprava ouro, e aí o dinheiro que era papel agora tinha o valor. Essa era a ideia no conto de fadas que eles criaram, e isso seria um crescimento real. Mas o que aconteceu de fato aqui? O dinheiro saiu, caiu na mão das pessoas, as pessoas não industrializaram. Elas simplesmente gastaram, muitos faliram, muitos não deram prosseguimento, muitos disseram que tinha uma indústria e não tinha, colocaram dinheiro na bolsa de valores, nem comprava ação, a ação não valia nada, todo mundo gritando, igual o Jockey Club, né? Tem essa interpretação também, como se fosse uma corrida de cavalo, a encilhamento, vai sair correndo, eu aposto, vai, euforia, e no final todo mundo perde. Olha só, essa analogia também foi muito feita, né? O pensamento do governo era um, mas a analogia acabou sendo essa. Inflação monstra, porque o dinheiro não valia nada. Quando o seu dinheiro não vale nada, quando o seu dinheiro não tem lastro, é só mais papel rodando, isso chama-se inflação. O dinheiro já não presta para mais nada. Então, essa foi a política do encilhamento aqui com Rui Barbosa e Marechal Deodoro. Constituição de 1891, pontos importantes: é uma república federativa, Estados Unidos do Brasil. Cai o voto censitário, o Estado torna-se laico e o voto é altivo. O que é voto censitário, professor? É quando o cara só vota quem tem dinheiro, tem que comprovar renda para votar. Ou depois dessa Constituição, não, todo mundo podia votar, mas não poderia votar o analfabeto nem as mulheres. Menor não pode até hoje, né, até 16. Então, depois disso, Marechal Deodoro quer mais dinheiro, o pessoal não quer dar dinheiro para ele, ele dissolve o Congresso, né? Aí o tal do nosso amigo Custódio de Mello aponta o canhão para ele e fala: você está pensando que vai desfazer esse Congresso? Você está pensando que isso aqui é a sua casa? Saia daí. Ele pegou e saiu. Simples assim. Floriano Peixoto assume. Como o Marechal Deodoro ficou menos de 2 anos, se a Constituição dizia isso, se ele ficasse menos de 2 anos, tinha que chamar mais uma eleição. Floriano tinha que chamar a eleição, não fez isso. Falou: é comigo, pô, caiu no meu colo, é comigo, vou deixar a bola. Não, atacante feroz, Floriano Peixoto. A economia dele, ele combateu a inflação, caiu só para 50%. É monstro. Quem consegue ser pior que Marechal? Ninguém. Marechal Deodoro. Então, acontece aqui a segunda revolta da Armada, quando o Custódio de Mello falou: você tinha que chamar a eleição, saia daí agora. Floriano Peixoto falou: vem pegar, se você é homem, vem pegar. E o pau canta no Rio de Janeiro. Enquanto o pau canta no Rio de Janeiro, acontece a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né? O federalista lá ganhou para presidente lá da província, né? Mas Floriano Peixoto, como Floriano Peixoto já tá mesmo, né? Sou ditador mesmo, então falando: não gostei de você, trocou por um republicano, o pau cantou. Os federalistas começaram então uma confusão.
fazendo revolução, fazer essa revolução crescer até Santa Catarina. Né? Em Santa Catarina, os federalistas tomam a cidade de Desterro, né, que era a capital então de Santa Catarina. E o que acontece? Floriano Peixoto fica feliz? Não, manda Moreira César matar um monte de gente, chega lá e fala, ó, termina com essa brincadeira, essa fanfarrice aí, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Então, o Moreira César mata um monte de gente. O governador, então, indicado, né, por Floriano Peixoto, o Hercílio Luz, fala assim, não, pelo amor de Deus, para de matar gente. Em sua homenagem, nós vamos colocar o nome da capital, que era Desterro, de Santa Catarina, em homenagem ao senhor, porque o senhor é um homem tão bom para Santa Catarina, e colocaram Florianópolis, em homenagem ao cara que mais matou gente no estado de Santa Catarina. Né? Então, essa é a grande corrida da República da Espada. Nos vemos na próxima aula. Até, abraço!